Bom dia, crianças amadas do meu Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, não é? Só mais um pouquinho de tempo e logo logo vocês estarão de volta para as escolas de vocês, para as nossas aulas aí na nossa igreja, não é? Só mais um pouquinho de tempo, é para o nosso bem. Antes de começar a história de hoje, vamos fazer uma pequena oração? Todo mundo fecha os olhinhos, abaixa a cabeça em reverência ao nosso Deus. Senhor Papai do Céu, obrigada por mais este dia. Obrigada pela semana vitoriosa que passamos na Tua presença. Obrigada pela semana maravilhosa que estamos iniciando hoje. Senhor, obrigada por mais esta história. Abre o nosso entendimento para que venhamos a entender aquilo que Tu desejas que a gente entenda. É o que te pedimos e te agradecemos, no Teu santo e glorioso nome. Amém. Amém, turma amada? Bom, a história de hoje é a Torre de Babel. A Torre de Babel foi escrita por Ilka Brunil de Laurito, ilustrações Eliana de Larissa. Lembrando que esta história está lá no livro da Bíblia, aquele livro maravilhoso que eu falei para vocês, que é a Palavra de Deus, lá no primeiro livro, no livro de Gênesis, que fala do começo, das origens, no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 9, tá bom? No início dos tempos, lá quando o mundo começou, todos se entendiam muito bem. Em toda a terra, as pessoas falavam a mesma língua, sem que uma precisasse traduzir o que a outra dizia. Neste clima de harmonia, viviam todos felizes e em paz. Não haviam brigas, disputas ou mal-entendidos. Se surgisse alguma desavença, bastava conversar e logo tudo se resolvia. Era o modelo perfeito de convivência. Parecia que nada sairia errado, mas as coisas não ficaram assim para sempre, não. Tanto os homens quanto as mulheres tinham muitas qualidades. Eram inteligentes, criativos e perspicazes, mas também possuíam muitos defeitos, não é? Quando perceberam que eram capazes de criar e inventar, se encheram de orgulho. Foi quando, um belo dia, descobriram que era possível juntar água e argila em pequenos blocos retangulares, secá-los ao sol e assim obter tijolos. Logo, se convenceram de que estavam à altura do Criador. Olha só que soberba, pois poderiam erguer construções. Com os tijolos, logo viriam as casas e outros edifícios. Os homens e mulheres não cabiam em si, estavam deslumbrados e não pararam por aí. Ora, pessoal, se somos capazes de construir uma parede, também podemos construir uma casa de 2 andares. E assim fizeram. Não demorou muito e já haviam erguido prédios de 3 andares. Depois 4, depois 5. Foi quando tiveram uma ideia. Vejam só, se empilharmos um montão de tijolos, dá para construir uma torre grandona de 10 andares, tão alta que mal poderemos ver o topo daqui embaixo. E então, iniciaram a audaciosa construção. Mas, à medida que erguiam as paredes, tornavam-se ainda mais ambiciosos. Turma, vejam como a obra está indo bem. Não precisamos parar em 10 andares. Podemos fazer uma torre ainda mais alta. Todos concordaram. Dia e noite passavam, trabalhando na gigantesca torre, só imaginando quão alta ela ficaria. E, de novo, quanto mais empilhavam os tijolos, mais eram tomados pela soberba, pela arrogância. Não somos o máximo, somos o máximo. Deus mora sozinho lá no alto dos céus. Por isso, ele pensa que é mais poderoso do que nós. Mal ele sabe, já
Vamos lhe fazer uma visitinha. Olha, crianças, eles estão se achando que são iguaizinhos a Deus, nosso Criador. Lá do céu, Deus escutava tudo e podia ler os pensamentos ambiciosos de cada criatura. Afinal, né, turma? Deus é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Como meus filhos se tornaram tão convencidos e arrogantes? Precisam de uma boa lição. É hora de conhecer o valor da humildade e lembrar que são apenas mortais, criados à minha imagem e semelhança. Mas que tipo de lição posso lhes dar? Deus ficou pensando. Sabia que aqueles homens e mulheres haviam se unido contra ele porque falavam a mesma língua e assim podiam agir com o mesmo objetivo. Deus então tomou suas providências. Primeiro, separou as pessoas em vários povos, espalhando-os sobre a face da terra. Depois, fez cada povo falar uma língua diferente. Assim, estava armada a confusão, ou, como se chamava na época, uma Babel. Ninguém se entendia. Por mais que tentassem, as línguas eram muito diferentes. No máximo, conseguiam esboçar uma mímica, né? Uma imitação, outra coisa. Com isso, as construções dos construtores sabichões da torre viram seu plano ir por água abaixo. Ou melhor, torre abaixo. Me dê depressa aquele tijolo, por favor. Hã? Mas o que aquele Palerma tá falando? Ei, tijolo! Rolo? Que rolo? Ai, não me amole. Mola? Não preciso de mola. Quero tijolo. O dia passava. A obra não saía do lugar. Assim, com os povos separados, falando línguas diferentes, a famosa torre que tinha tentado alcançar o céu acabou ganhando o nome de Babel e ficou inacabada. E, até hoje, quando alguma coisa vira uma bagunça, todo mundo se lembra dessa história. Turma, gostaram dessa história sobre a Torre de Babel, sobre a confusão que as pessoas armaram porque elas tentaram orgulhosamente se igualar a Deus? Quando Deus mandou o dilúvio para poder destruir toda a terra com aquela grande enchente, no final, quando ele conversou com Noé, ele disse para o homem se espalhar pela terra e povoar. Mas essas pessoas não obedeceram a Deus. Em vez de se espalhar pela terra para poder povoar, eles decidiram edificar sua cidade num único lugar e ficar todo mundo junto. E não era isso que Deus queria. Eles desobedeceram a Deus. Quando começaram a construir aquela torre, queriam construir uma torre tão grande, tão grande, tão grande, para que ela chegasse lá no céu. Vocês viram? Eles queriam fazer uma visitinha para Deus lá no céu. Eles foram arrogantes, eles foram soberbos, eles foram desobedientes. Não se espalharam pela terra para povoar a terra e ainda queriam construir uma torre que chegasse lá no céu, porque eles achavam que eles e Deus eram a mesma coisa, que eles podiam se igualar. E nós somos apenas simples mortais, não é? Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Viram, turma, a importância de se ter um coração humilde, um coração que ama e louva o nosso Deus? Crianças, lembra que eu sempre começo as histórias com uma oração e termino com uma oração, porque a oração ela precisa fazer parte constante da nossa vida, porque a oração ela nos aproxima cada vez mais de Deus. A oração ela abre nossos ouvidos, ela abre nosso entendimento para que a gente ouça e entenda o mandado, a ordem do nosso Deus. Quanto mais oramos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos obedecê-lo, mais nós vamos agir de acordo com o que Ele e somente Ele deseja. Tudo bem? Crianças amadas, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa história que nos ensina a importância de ter um coração humilde, um coração obediente, um coração agradecido ao nosso Deus. Mas antes de terminar, vamos fazer mais uma oração.
Todo mundo fecha os olhinhos e abaixa a cabeça. Senhor meu Deus, obrigada por mais esta história. Obrigada por ter nos ensinado através desta simples história a importância de ter um coração humilde, de ter um coração agradecido. A importância de se estar cada vez mais perto, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz e para que possamos realizar tudo de acordo com a Tua ordem, com o Teu mandado, que é o melhor para nós. Senhor, que a semana que se inicia hoje, ela seja de vitórias, seja repleta da Tua presença, do Teu amor sobre nossas vidas. Senhor, fica conosco. Sem Ti não somos nada e contigo somos mais que vencedores. Crianças amadas, até a próxima história e tchau!